Bem? Muito bem. Vamos ler juntos o verso que está aí na tela? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gostaria de pedir mais uma vez que você fechasse seu olho, tá bom? E só refletisse por algum momento. Não vai ser rápido, não vai ser demorado, não, vai ser rápido. Tá? Pense um pouco em como você tem vivido a sua vida. Como é que você está vivendo a sua vida? Como você tem falado? Como você tem andado? Como você tem agido? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você seria capaz de afirmar diante de Deus, nesse momento, que você tem dado a Ele a direção total e irrestrita da sua vida? Seja sincero. É Deus que está guiando a tua vida ou é você mesmo? Pode abrir seu olho. Queridos, nós precisamos colocar no nosso coração a placa sob nova direção. E essa é a série de mensagens que nós estamos desenvolvendo aqui, né? Sob nova direção, deixando o Espírito Santo dirigir a nossa vida. Meu objetivo com essa série de mensagens é mostrar como que a gente pode viver plenamente o que Deus planejou, como a gente pode ser grandemente usado por Deus, como a gente pode ser uma bênção no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa igreja. Ao longo dessa série de mensagens, nós estamos aí abordando de forma sistemática e prática cada faceta do fruto, né, desse fruto tão precioso, tá bom? Que Deus quer desenvolver em nossa vida, que é o fruto do Espírito. Tá aí os temas das mensagens, né? Algumas que nós já pregamos. A vida cristã como ela deve ser foi a primeira, o amor que a tudo transforma, a alegria que brota da satisfação foi semana passada, e hoje a paz que excede todo entendimento. É esse o tema da mensagem que nós vamos desenvolver nessa noite. Mas aí a pergunta que fica: o que é paz? O que é paz? Eu vi uma ilustração, eu achei muito interessante, eu queria contar essa ilustração para vocês. Então conta-se que um rei ofereceu um grande prêmio para o artista que melhor pudesse retratar a ideia de paz. Muitos pintores enviaram ali os seus trabalhos para o palácio, trabalhos que mostravam bosques ao entardecer, rios tranquilos, né? Crianças correndo na areia, arco-íris no céu, coisas lindas, né? Gotas de orvalho em uma pétala de rosa. Esse rei examinou todo o material que foi enviado, mas ele terminou selecionando 2 trabalhos. O primeiro trabalho mostrava um lago tranquilo. Imagina a cena, um lago tranquilo, e nesse lago espelhava-se assim as montanhas que estavam ao seu redor, o céu azul. Aqui e ali a gente podia ver pequenas nuvens nesse céu, nuvens brancas. E para quem reparasse bem nessa pintura, no canto esquerdo do lago, uma pequena casa, com a janela aberta e fumaça saindo da chaminé. E isso era um sinal de que um jantar simples, mas apetitoso, estava sendo feito. O segundo quadro também mostrava montanhas, só que montanhas escabrosas, né? Picos afiados e escarpados, e sobre essas montanhas o céu estava implacavelmente escuro, as nuvens carregadas de raios, granizo e chuva torrencial.
nesse outro quadro. Uma pintura totalmente em desarmonia com as outras. Só que, quando você observava aquele quadro, você notava na montanha uma fenda na rocha. E dentro dessa fenda, uma andorinha calma no seu ninho. Quando o rei reuniu a corte, ele elegeu essa segunda pintura como a pintura vencedora, como a pintura que melhor ilustrava a ideia de paz. E ele disse o seguinte: paz não é aquilo que encontramos em um lugar sem ruído, sem problemas, sem trabalho duro, mas o que permite manter a calma em nosso coração, mesmo no meio das situações mais adversas. Esse é o único e verdadeiro significado de paz. Quando nós olhamos para o dicionário, o nosso dicionário, ele diz que paz é a situação de um país que não está em guerra, cessação de hostilidade, tranquilidade pública, serenidade, sossego, descanso, silêncio. Só que, queridos, essa paz que o dicionário mostra é uma paz que está condicionada à ausência de conflitos, à ausência de problemas. É uma paz superficial e momentânea. Tem como você viver sem conflitos, sem problemas? Constantemente a gente vê a mídia apresentando os governantes com discursos de paz, não é verdade? Pessoas saindo na rua com faixas, com equipamento de som, pedindo paz para o mundo, paz entre as pessoas, né? Só que onde está essa paz que todos buscam e ninguém encontra? Por que todo mundo deseja a paz, mas nós não temos paz? E aí vem mais uma pergunta: será que é realmente possível vivermos em paz? O apóstolo Paulo, ele afirma que para o cristão é possível viver em paz. Amém ou não? É possível viver uma vida de paz. Por quê? Porque a paz que faz parte do fruto do Espírito na nossa vida, citado por Paulo em Gálatas 5, 22 e 23, vai muito além do que apenas a ausência de conflitos e guerras. É muito mais do que a ausência de conflitos. Mesmo um indivíduo passando por um momento de tribulação na vida, mesmo por um indivíduo que esteja passando por um momento de sofrimento e angústia, ele pode desfrutar de paz. Pode. Porque essa paz que o fruto do Espírito promove na nossa vida é um bem-estar em toda a existência cotidiana, um estado que é emocional, espiritual e existencial. Hoje, nessa quarta mensagem, eu quero discorrer um pouco sobre esse tema e trazer aqui algumas aplicações práticas sobre esse assunto. No livro de Juízes, no capítulo 6, a gente tem a história de Gideão. E no verso 1 a gente lê da seguinte forma: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas, eles vinham e destruíam tudo o que o povo de Israel plantava. Eles não deixavam nenhum mantimento para o povo, levavam tudo, acabavam com tudo. E no verso 5, nós lemos o seguinte: eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, vinham como um enxame de gafanhotos, era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra para devastá-las. Aí foi que o povo de Israel se lembrou de Deus, porque eles tinham se afastado do Senhor, abandonado Deus. Mas eles se lembrarem, no verso 6, eles clamaram a Deus por socorro. Diz assim: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto
que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Eles precisaram chegar num momento de extrema necessidade para se lembrar de Deus. E aí eles clamaram. E é maravilhoso que quando nós clamamos pelo socorro de Deus, Ele vem ao nosso encontro, não é verdade? Ele vem ao nosso encontro nos ajudar. O verso 11 a gente lê assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. O anjo do Senhor foi até Gideão e falou com Gideão, dizendo a ele que ele usaria Gideão para livrar Israel do domínio dos midianitas. Gideão olha para ele, para a situação e para a família dele, ele se acha incapaz disso, de cumprir essa missão. Mas o anjo do Senhor, ele disse para Gideão o seguinte, que o próprio anjo do Senhor estaria com ele nessa batalha, que Gideão não estaria sozinho. Então Gideão, ele não sabia que era o anjo do Senhor que falava com ele. Mas no verso 22 do capítulo 6 diz assim: quando Gideão viu que era o anjo do Senhor. Mas por que o anjo do Senhor? Isso é uma cristofania, isso aí é uma aparição de Jesus no Antigo Testamento, ok? Era o próprio Deus na presença de Gideão falando com ele. Quando ele descobriu, olha só o que o verso 22 diz: quando Gideão viu que este era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o Senhor face a face. E sabe o que ele imaginou? Eu vi Deus, vou morrer. Sou um pecador, vou morrer, já era, acabou para mim. Mas o verso 23 diz assim: paz seja com você, não tenha medo, você não vai morrer, você não morrerá. O texto, ele continua, obrigado filho, ele continua dizendo o seguinte: Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor, que lhe deu este nome: o Senhor é paz. Hoje o altar está em Ofra dos abiesritas. O Senhor é paz. O Senhor é paz. Deus não apenas vive em paz, tá bom? Ele não apenas promove a paz. Deus não tem apenas um discurso de paz, não. Deus é paz. Como a gente viu sobre o amor, Deus é amor. Como a gente viu sobre a alegria, Deus é alegria. É a mesma coisa com a paz. Deus é paz. Deus é paz. Paz faz parte do ser de Deus. É aquilo que Ele é. Ele é a fonte da verdadeira paz. Sem Deus não há paz. Só há paz em Deus. Porque Ele é a fonte da verdadeira paz. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 15, verso 13, diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz. Deus não somente é paz, mas Ele também enche a nossa vida, como a gente viu semana passada, de alegria, e hoje nós vamos ver que Ele também enche a nossa vida de paz. Por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Sabe, irmãos, o mesmo Deus que derrama abundantemente o amor no nosso coração,
Ele derramou alegria no nosso coração e também já derramou paz no nosso coração. E quando a gente fala que ele derramou, ele fez isso abundantemente, ele não foi regrando, não, ele já derramou tudo. Tudo. Ele derramou a paz no seu coração. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 27, ele diz o seguinte: deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fique preocupado ou desesperado. Jesus está falando, eu estou dando para vocês a minha paz. E a paz de Jesus é diferente da paz do mundo. Não tem nada a ver, entendeu? Diferente da paz que o mundo oferece, a paz de Cristo é uma certeza e segurança em qualquer circunstância. Vamos junto aí? Diferente da paz que o mundo oferece, a paz de Cristo é uma certeza e segurança em qualquer circunstância. Essa é a paz de Cristo, que foi derramada no nosso coração, cuja fonte é o Deus de paz. Essa paz, sabe, irmãos, essa paz é o resultado final da obra do Espírito Santo, que Jesus tinha acabado de falar no verso 26 do capítulo 14. Essa paz é fruto do Espírito dirigindo a nossa vida. Você pode desfrutar dessa paz se você permitir que o Espírito Santo produza isso no seu coração. Essa paz de Deus só pode ser desfrutada por aqueles que já alcançaram a paz com Deus. Qualquer pessoa pode ter essa paz? Qualquer pessoa pode ter essa paz, mas ela precisa primeiramente estabelecer paz com Deus. Quando os nossos pais, os nossos primeiros pais, escolheram virar as costas para Deus, não crendo na palavra de Deus, dando ouvidos à serpente, quando isso aconteceu, o homem ele se tornou inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Em Colossenses capítulo 1, no verso 21, Paulo nos diz o seguinte: antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. E em Romanos capítulo 5, verso 10, ele diz o seguinte: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Queridos, todo ser humano é hoje um inimigo declarado de Deus, e essa situação, ela só pode ser mudada porque um dia Deus enviou o seu Filho ao mundo, amém? Deus enviou Jesus para que pudesse estabelecer a paz entre Deus e os homens. O profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. E o Príncipe da Paz viveu nessa terra, amém? Ele caminhou aqui como um de nós, e como o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 2, verso 17, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Príncipe da paz veio aqui nesse mundo para estabelecer a paz entre Deus e os homens, e para ele poder estabelecer essa paz, ele precisou morrer na cruz,
em nosso lugar. Porque Deus havia declarado: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havia uma lei no jardim: não comer do fruto. Havia uma penalidade para o descumprimento dessa lei: a morte. O homem comeu. Mas Deus declarou para o homem que um dia enviaria alguém que iria pagar o preço. E assim pisar a cabeça da serpente. Jesus veio para pagar o preço estabelecido no jardim e estabelecer novamente a paz entre Deus e os homens. Então o príncipe da paz veio fazer isso. Colossenses capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo, ele nos diz assim: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Hoje, em Cristo Jesus, todo ser humano pode se reconciliar com Deus, amém? Todos podem ter paz com Deus, porque como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, diz assim: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. E no verso 21 ele diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Hoje, não por aquilo que nós somos capazes, mas pela fé em Cristo Jesus, Deus perdoa os nossos pecados, amém? Nos justifica e estabelece novamente a paz conosco. A paz. Em Romanos capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E queridos, ter paz com Deus é muito diferente de termos sentimentos pacíficos, como a calma e a tranquilidade. Ter paz com Deus significa estar reconciliado com Ele. Não existir mais hostilidade entre nós e o Pai, nenhum pecado a bloquear o nosso relacionamento com Ele. E isso só é possível porque um dia Jesus pagou o preço na cruz, em nosso lugar, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Queridos, ter essa paz com Deus, ter essa paz que foi derramada no nosso coração, ela traz a nós bênçãos sem medidas, muitas bênçãos. No capítulo 5 de Mateus, no verso 9, Jesus diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado significa mais do que ter alegria, mais do que ser alegre e feliz. Implica num estado afortunado daqueles que fazem parte do reino. Você faz parte do reino, você é um afortunado, você é um abençoado, você é bem-aventurado. E quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, Jesus não está prometendo risos, tá bom? Jesus não está prometendo prazer, muito menos prosperidade. Porque quando a gente chega no verso 13, ele fala assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, fizerem todo mal contra vós. Ele não está prometendo vida sossegada e tranquila, tá bom? Então, ele está afirmando que bem-aventurado é aquele que tem uma experiência de esperança e alegria, independente das circunstâncias. Uma experiência de esperança e alegria,
independente do que você esteja passando, do que você esteja vivendo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 a 9, ele nos diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Queridos, quantas vezes as situações nos perturbam? Quantas vezes as crises nos incomodam e os problemas nos tiram o sono? Mas se nós tomarmos as atitudes certas, se colocarmos tudo diante de Deus, do Senhor, do Deus da paz, se colocarmos tudo isso em oração diante dEle, Deus, através do seu Santo Espírito que habita em nós, que a Bíblia também o chama de Espírito de paz, Ele vai guardar o nosso coração e mente através da sua paz. Mas nós temos que tomar a atitude correta. Nós precisamos lançar sobre Ele, entregar a Ele em oração tudo que aflige o nosso coração, tudo que nos tira o sossego, tudo que nos tira a paz, e permitir que o Espírito Santo guarde o nosso coração com a paz de Deus. É a paz de Deus que vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Mas quando nós entregarmos a Ele o que nos aflige em oração. Mas é só isso, pastor? Não. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Para de pensar em desgraça. Para de ficar pensando nos problemas. Não estou falando que você não tem que resolver seus problemas, não, você tem que resolver. Mas o problema é que a nossa mente, ela é fantástica. E nós imaginamos tantas coisas, né? Se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo outro. A gente só pensa em desgraça, a gente não pensa em coisa boa, né? Só isso. Ou seja, a gente começa a encher a nossa cabeça com coisas que não vão trazer paz no nosso coração. Nós começamos a encher nossa cabeça com os problemas. Mas Deus disse, olha, lancem sobre mim as vossas ansiedades, eu tenho cuidado de vocês. E aí a gente ora, mas fica enchendo a nossa cabeça com problemas, com as coisas ruins, com pensamentos negativos, com pensamentos que não edificam. Paulo nos dá uma lista que ele diz assim, olha, pensa comigo, veja, faça uma peneira aí na sua mente. O que você está pensando é nobre? É correto? É de boa fama? Tem algo de excelente no que você está pensando? Tem algo digno de louvor? Se não tem, tira isso da tua cabeça. Não fique pensando nisso. Porque senão, a paz de Deus não vai guardar o seu coração e a sua mente. E o Deus de paz não estará com você. Entenderam? Quando você lê a epístola de Paulo aos Filipenses, você vai entender o que Paulo está dizendo. Tudo começa aqui, no que você põe na tua cabeça. Pois leia toda a epístola e vê
quantas vezes ele repete: nisso pensai, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O seu pensamento tem que ser o pensamento de Cristo. Ele fala no capítulo 2, a nossa mente tem que ser a mente de Cristo, nosso pensar tem que ser o mesmo. Nós temos que pensar igual, mas como é que nós vamos pensar igual? Pensando o mesmo que Jesus pensou, da mesma forma. Tudo começa aqui. Sabe, irmãos, nós devemos encher a nossa mente, o nosso coração com coisas boas, honestas, amáveis, verdadeiras. Quando assim fazemos, nós vamos ter certeza de que o Deus de paz está conosco. Amém? O Deus de paz estará conosco. Mas essa paz nos traz também grandes responsabilidades. Jesus, no texto de Mateus capítulo 5, verso 9, ele nos conclama a sermos promotores dessa paz. Ele nos diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que é ser um pacificador? Ser um pacificador é ser aquele que faz a paz, aquele que está disposto a fazer alguma coisa, a derrubar barreiras entre as pessoas para mudar situações. É aquele que está disposto a resolver os problemas, sabe? Esse é um pacificador. Ele toma posição. Ele não deixa a água correr do jeito que está. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19 e 20, ele coloca a gente como embaixadores da paz. Paulo diz assim: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Queridos, quando nós alcançamos a paz com Deus, e por consequência obtemos a paz de Deus, Deus nos faz embaixadores da sua paz. Não apenas para promover a paz entre os homens, mas a promover a paz entre os homens e Deus. Nós poderíamos então aqui citar muitas bênçãos e muitas outras também responsabilidades. Só que meu objetivo não é ser exaustivo aqui, tá bom? É apenas mostrar que o quanto o fruto do Espírito, ele é importante para as nossas vidas. Eu quero chamar a equipe de louvor, ela vai subir aqui e nós vamos finalizar a nossa mensagem. Então, irmãos, essa foi a nossa quarta mensagem da série Sob Nova Direção, deixando o Espírito Santo dirigir a nossa vida. Nosso tema hoje foi o fruto do Espírito, a paz que excede todo entendimento. E nós discorremos aí sobre essa terceira faceta do fruto do Espírito. Vimos a fonte da paz, vimos a questão de, para nós termos essa paz, nós precisamos ter a paz com Deus. Vimos as bênçãos e as responsabilidades da paz. Queridos, eu queria trazer 3 aplicações e implicações aqui sobre esse assunto. Primeiramente, que essa paz, ela implica confiança, ok? Essa paz implica em confiança. Confiar que Deus, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Você confia nisso? Que Deus tem o melhor para você? Confiar que aquilo que Ele quer dar, que Ele quer fazer, é muito melhor do que o que você está pensando. Então, irmãos, à medida com que eu vou confiando nas palavras de Deus, eu vou me enchendo dessa paz, eu vou sentindo mais tranquilidade.
confiar no Senhor. Implica em confiança. E à medida em que eu confio mais em Deus, não importa o que esteja acontecendo ao meu redor, eu vou ter paz. Também, nós precisamos entender que é o poder do Espírito Santo que constrói a verdadeira paz. Não são os nossos esforços. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, não é pela nossa força. Nós só vamos realmente desfrutar dessa paz quando nós dermos abertura para que o Espírito Santo de Deus opere em nós. Que Ele nos mova, nos molde, nos transforme segundo a vontade dEle. Não é pela força, não é pela nossa sabedoria, mas é pela ação do Espírito Santo em nós. Em terceiro e último lugar, a paz, ela não depende da fidelidade do outro. A paz, que é fruto do Espírito, não depende da fidelidade do outro, não depende da bondade do outro, não depende do pedido de perdão do outro. A paz, que é fruto do Espírito, é uma graça de nós para os outros, porque nós já fomos alcançados por uma graça que nós não merecemos, nós já desfrutamos. Então não tem o porquê eu não desfrutar de paz. Ah, mas ele não vem me pedir perdão. Vá até ele, estabeleça a paz com ele. Ah, mas o problema, tem tanto problema no mundo. Nós não somos desse mundo. A gente já não pertence mais a esse mundo. Somos cidadãos do céu. Ah, mas é tão difícil. Você confia em Deus. Você confia que Ele está no controle e que o que Ele está fazendo é o melhor. Então descansa, que a paz de Deus vai guardar o teu coração e mente. Por isso eu quero deixar um desafio para você. Desfrute da paz que só o Espírito de Deus pode produzir em você. Confie que Deus está no controle e não fique desesperado com as circunstâncias. Seja um pacificador, promovendo a paz em seu lar, sua escola, seu trabalho, onde você estiver. Baixe sua cabeça, feche seu olho. Senhor Deus, como é bom descansar em Ti, ó Pai. Como é bom ter essa paz que excede todo entendimento, guardando o nosso coração e a nossa mente. Como é bom, ó Deus, vermos e sentirmos esse fruto do Espírito sendo produzido em nossa vida, ó Pai, de uma forma sobrenatural que nós nem mesmo entendemos, ó Pai, porque um dia o Senhor promoveu a paz conosco, ó Pai, enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, enviando o seu Santo Espírito para habitar o nosso coração. Ó Pai, maravilhoso foi o dia em que eu pude receber, confessar que sou um pecador e receber Jesus como meu Salvador, ó Pai. E, ó Deus, naquele dia, ter sido selado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, ter sido habitado, ter sido transformado, ó Pai. E a cada dia o Senhor vem mudando a minha vida, o meu coração, assim como o Senhor tem feito na vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, ó Pai, cada um daqueles que já se renderam aos Teus pés, ó Pai. Ó Senhor Deus, que realmente estejamos deixando o Teu Santo Espírito nos guiar, ó Pai, nos direcionar, deixando que Ele produza em nós esse fruto tão maravilhoso de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, porque isso é o
que o Senhor quer para nós, ó Pai. Eu te louvo e te bendigo por tudo que o Senhor tem feito. Coloca aqui na tua presença os meus irmãos, ó Pai. Que eles, ó Deus, que estão aqui também se rendendo diante da face do Senhor, ó Pai. Clamando ao Senhor que os mova, que os transforme, que os mude, ó Pai. Que o Senhor opere, que teu Santo Espírito tenha plena liberdade em cada vida, em cada coração, ó Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus é que nós te pedimos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém e amém. Paz tenhas, que a tua casa tenha paz, e que tudo que tens tenha paz. Amém? Vamos juntos declarar o Ide? Ide na paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Amém. Cumprimente-se uns aos outros e estamos nos despedindo nessa noite.